Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade. É uma responsabilidade no sentido do temor e da confiança, mas não no sentido da força e da capacidade, porque tudo vem dele. Eu quero pedir aos irmãos que, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 27. Glória a Deus. Enquanto os irmãos localizam o texto sagrado, o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração que em vão vigia o sentinela se o guarda de Israel não estiver na frente de Israel. E o Senhor ministrou ao meu coração de que Ele está em Jerusalém guardando o povo dele. Você é a Jerusalém do Senhor. Muitas vezes as lutas que passamos, muitas vezes a rotina acelerada que temos, muitas vezes as tarefas acumuladas para desempenharmos em papéis, nos fazem cansar mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Mas espiritualmente, existe uma fonte que flui como um rio de águas vivas e cristalinas, que provém do trono de Deus. E eu tenho uma ótima notícia para te dar. Este rio flui de dentro de você. Este rio flui através de você. Esta água, antes de alcançar outras vidas, purifica, aviva, renova, fortalece, abençoa e guarda você. Você crê nisso? Você pode dar um amém comigo e um glória a Deus? Aplauda ao Senhor. Ele é digno, irmão, de toda honra, glória, adoração e louvor. Sem demora, vamos à palavra. Diz-nos assim, capítulo 27 do livro de Jó. Ademais, Jó continuou sua parábola e disse: como vive Deus, que levou embora meu julgamento, repita comigo, meu, e o Todo-Poderoso que aborreceu a minha alma, diga comigo, minha. Eu só ouvi duas vozes, irmãos. Não é para a irmã Carol, não, é para a didática da palavra, está em teu coração, amém? Vamos lá. Verso 3: todo o tempo em que meu fôlego estiver em mim e o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas, meus lábios não falarão maldade. Repita comigo, meus. Nem a minha língua, repita comigo, minha, proferirá engano. Longe de mim que vos dê a razão, até que eu morra, não removerei minha integridade de mim. A minha justiça, repita comigo, minha. Tá chato, né? Pois é isso que faz no espírito da gente. A gente vai entender. A minha justiça me agarro e não alargarei. Meu coração não me reprovará enquanto eu viver. Até aqui. Queridos, o livro de Jó, ele é muito conhecido, cantado, lembrado. O primeiro livro escrito da Bíblia, o livro mais antigo em escritura. E o livro de Jó, ele traz consigo algo que o Espírito revelou a mim em oração, de que muitas vezes passa despercebido por nós. Jó, como diz o próprio Deus, era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem justo na sociedade daquela época. Na sociedade que ele compunha, que tinha como Senhor Yahvé Sabaote, como ele se revelou a Abraão. Mas hoje eu não vou falar sobre a integridade de Jó, sobre o caráter de Jó. Hoje eu não vou falar sobre a persistência de Jó, como muitas vezes nós ouvimos falar. Eu vou pedir que apague a luz aqui, por gentileza, por conta da minha vista. O Espírito Santo nos direcionou hoje para um despertamento. Como muitos que aqui já me conhecem, Deus costuma me usar com palavras de ordem conhecidas como rema. Mas hoje o rema que o Espírito me entregou é um rema de despertamento. O livro de Jó, ele nos traz algumas lições gerais e eu preciso abordar isso antes de dar continuidade. Acompanhe comigo. Ele nos fala a respeito da integridade do homem através de uma identidade firmada.
ele também nos fala a respeito sobre o caráter do homem, que sustenta essa integridade através de uma identidade firmada. E uma lição está por trás disso. Jó era íntegro, Jó tinha um bom caráter, e Jó tinha uma convicção. Então eu começo a ministração da palavra do Senhor dizendo a vocês uma frase que o Espírito me deu. E se eu fosse repostar, eu colocaria assim: autor, Espírito Santo. O Senhor falou ao meu coração: filha, tudo aquilo que é fundamentado em uma convicção é sustentado por uma persistência. Ou seja, você entende comigo de que a convicção gera a persistência. Você não consegue persistir em uma conduta, em um lugar, em uma atividade. Você não consegue persistir em uma luta se você não tiver convicção do que você está fazendo. Você não consegue persistir em um projeto. Você não consegue persistir em um investimento, em uma busca, por assim dizer, de uma forma global, se você não tiver convicção daquilo que você está fazendo. Porém, o que Deus alerta a igreja hoje à noite é para o tipo de convicção que dominava o coração de Jó. Quando eu fiz menção da palavra do Senhor, claro, sem afetar o testemunho desse homem de Deus, que devemos ter por referência de resignação e resiliência, ou seja, de superação de dores profundas e de perdas inenarráveis. Mas o Senhor vem nos falar que por trás de um testemunho aparentemente perfeito, existem falhas humanas, como é comigo e com você. E a falha, que eu posso dizer assim, se chama o apego aos frutos. Agora eu vou repetir para você, colabore comigo a pregar e repita comigo: não se apegue aos frutos, se apegue à árvore. Você pode repetir isso comigo? Quem é a figueira da tua vida? Teve gente que entendeu aqui: Jesus. Os frutos que nós damos na nossa caminhada provêm da raiz da árvore a qual os frutos são dados. Eu e você somos um fruto no Espírito, porque fomos enxertados na videira como um ramo. E a partir de então, quando reconhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós assumimos uma paternidade e uma identidade de filhos. E essa paternidade nos dá acesso às regalias do reino do nosso Pai. Glória a Deus, nós sabemos disso. Porém, o que o Senhor vem nos dizer é que muitas vezes ao longo da caminhada cristã, e essa ministração eu já vos digo, a quem está em casa e quem está presente fisicamente na casa, eu me incluo nisto, ela não é em sua base uma pregação evangelística para não conversos. Ela é uma ministração de despertamento para aqueles que já ceiam na mesa com o seu Pai e o seu Senhor. Muitas vezes ao longo da nossa caminhada, nós nos apegamos aos frutos que damos em Deus. E dessa forma, sem que percebamos, aquele autoexame que o apóstolo Paulo nos orientou, examine-se o homem a si mesmo, ele se torna um gatilho, uma armadilha para a autocondenação, Ju. De que forma, irmã Carol, me explica? Quando o homem está apegado aos frutos e não a árvore, ele examina-se de acordo com os frutos e não com a árvore. Então a soberba, então a autojustiça, então tudo aquilo que alimenta um espírito julgador. E aqui eu não venho pregar heresia, por favor me acompanhe. A Bíblia não se contradiz quando ela nos orienta a julgar situações de acordo com princípios. Ela não está nos dando legalidade para, de acordo com os nossos princípios, julgarmos, para, de acordo com a nossa percepção limitada, julgarmos, para, de acordo com a aparência que podemos perceber, julgarmos, mas de acordo com os princípios da palavra de Deus, discernirmos comportamentos, atitudes e aparências de acordo com os princípios. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Ele chama a regeneração os perdidos e excluídos, porque os ama e odeia as ações provenientes de uma corrupção. Você está entendendo comigo? Amém? O Senhor vem nos dizer hoje aqui coisas muito interessantes para a nossa vida espiritual amadurecer.
Quando o apóstolo Paulo fala em sua carta, em sua epístola, da estatura do homem perfeito, muitas pessoas se confundem com essa estatura. Muitas pessoas interpretam a linguagem que está escrita essa narrativa como uma forma de legalidade, de alimento para um ego inflado. Não, nós não podemos ser perfeitos como Cristo é perfeito. Nós não somos pequenos cristos. Nós não temos as mesmas legalidades que Cristo tem, porque Ele é o acesso. Nós temos a graça, a misericórdia, a redenção através de Cristo. Então, pelo amor da tua alma, não se alimente de pregações heréticas de YouTube que estão propagando por aí erros teológicos que vão condenar a tua alma se você alimentar o teu espírito com isso. Porque, irmã Carol, se o amor de Cristo não depende de mim, porém Ele não vai corromper princípios para cumprir propósitos. Eu vou repetir: o Senhor, Ele não vai corromper princípios para cumprir propósitos. Quantos aqui entendem isso? Nós temos que entender que somos dependentes. Jó era apegado aos frutos e não à árvore. Isso não fez dele um homem de mau caráter. Isso não fez dele um homem reprovável. Não, o exemplo dele continua válido. Mas o que Deus quer nos trazer ao despertamento é que a identidade, a retidão e a convicção de Jó não estavam suficientemente alicerçados na árvore que é a figueira, pois estavam alicerçados dos frutos. Então, quando você entende comigo que tudo aquilo que é fundamentado em uma convicção é sustentado por uma perseverança, não adianta a rapidez da corrida, não adianta a força que você emprega na corrida, se a tua direção estiver errada. Deus me trouxe hoje aqui para despertar a tua alma e te dizer: não se examine e se glorie dos teus frutos, porque a fonte é a figueira, o ramo é enxertado por graça e misericórdia, e a autojustiça é condenável no reino do céu. Deus te trouxe hoje aqui para despertar a você como despertou a mim e te dizer: Jó, não adianta clamar um diálogo quando você ainda não entendeu o propósito das feridas. Não adianta clamar que você tenha um horário no meu trono para dialogar comigo, enquanto você está sendo temente, mas não está confiando. Isso é possível? Irmã Carol está viajando na maionese? Como é que a pessoa é temente ao Senhor e não confia nele? Será que é possível? Queridos, eu fui pesquisar no Aurélio, porque em todo o tempo eu fico para lá e para cá. Falo: Deus, não deixa que saia nada de mim mesmo. E ele me disse: pesquisa a tradução, o significado dessas palavras. Temor significa respeito e obediência. Mas em nenhum momento está explícito que temor é confiança. Um servo teme e obedece. Um filho confia e senta à mesa com seu pai. Eu não vim pregar para te confrontar e você sair daqui de cabeça baixa. Eu vim pregar para que a palavra de Deus nos confronte, e que para a mesma palavra que nos confronta, nos derrame um bálsamo e nos diga: filhos, eu não sou apenas o teu Senhor, eu sou também o teu Pai. A convicção leva-nos a um tempo espiritual que agrada ao Espírito de Deus, e o nome desse tempo é constância, Tom. Por que eu chamei Tom, já que ele é meu noivo? Porque nós já conversamos algumas vezes sobre esse tempo de constância. E a nossa convicção alicerçada na figueira vai nos fazer persistir no caminho que Deus tem para nós. Dessa forma, a persistência no lugar que Deus tem para nós vai nos fazer realizados e plenos, como toda a igreja prega. E tem gente por aí que não confia em seu pai e que ousa dizer que igreja evangélica é palco para coach.
E eu parei para meditar com o Senhor e falei: Pai, mas como é que um Deus que se relaciona, que se fez Senhor e além de Senhor é Pai, não vai se importar com as dores dos seus filhos, não vai se importar com a motivação dos seus filhos, não vai se importar com as curas que os seus filhos precisam? Como é que o Senhor, sendo Pai, não vai tratar na sua palavra, que é reta, não faz curva, prevalece e é eterna, das dores que nós, sendo limitados, precisamos ser tratados? Nós termos um autocuidado de Cristo não nos faz coaches em palcos, nos faz filhos em altares. Teve gente que já entendeu o que eu estou pregando aqui. Você precisa entender qual é a sua identidade, Jó. Jó tinha temor, queridos. Jó honrava a Deus. Jó era uma pessoa que inspirava testemunhos. Mas como nos diz a palavra do Senhor em Hebreus 4, verso 12, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do... Eu estou pregando para nada, irmãos. Do coração. Irmã Carol, é chato esse negócio de interagir. Mas não é palestra, é pregação. Nós somos uma família, amém? Eu estou aqui não para aparecer, mas para somar com o corpo. E o corpo precisa ter vida juntos. A palavra é viva e ela discerne os pensamentos e intenções do coração, que eu e você não podemos discernir na nossa limitação. Quando a palavra de Deus nos diz, no livro de Mateus capítulo 7, verso 1 ao 6, não julgueis, ela não está se contradizendo, ela está nos alertando: não tomem por base os frutos, tomem por base a figueira. Não tome por base o crescimento que você teve até aqui, não tome por base a obra que eu faço através de ti, não tome por base o lugar que eu tenho te colocado, não tome por base a sua homilética, a sua hermenêutica, a sua capacidade de jejuar, de orar, de consagrar, de perder madrugada. Não tenha por base as suas habilidades em servir, seja ela qual for. Não tenha por base você, tenha por base Cristo. Quando nós temos Cristo por base, nós fechamos uma cancela, não digo nem porta, cancela passa boi. Eu sou filha, eu tenho portas. Satanás entrou em porcos, ele tem cancela. Você fecha cancelas para teu espírito. Porque Satanás está doido para dizer a você assim: ei, tá vendo como você é capaz em Cristo? Tá vendo como você cresceu? Tá vendo como Cristo te usa? Tá vendo como você faz por Cristo? Fulano não está fazendo igual, Beltrano também não está. E aí começa uma porfia, uma contenda dentro da igreja que é satânica, irmãos. Nós somos um corpo que precisa cooperar, um membro com o outro, para termos êxito de acordo com a vontade de Cristo, que é a figueira. Não existe maiores e menores, notados e menos notados. E aqui o Espírito está me direcionando a falar com pessoas que estão condicionando a sua alegria em Cristo, a sua fé em Cristo, o seu serviço à igreja do Senhor, a notar de pastor, de pastora, a notar de líder e líder. Eu tenho que falar o que Deus está mandando aqui. Deus não te chamou para ser notado, Deus te chamou para fazer a diferença na terra dos viventes, independente do seu aspecto e daquilo que falam sobre ti. Deus te chamou, Jó, para você entender que você pode morrer, mas que você vai ter acesso a uma vida muito melhor, e que o seu Deus é Senhor, mas é Pai, e que depois de toda a prova, na persistência do caminho certo, você terá tudo duplicado. Bens duplicados, herança duplicada, filhos duplicados. E por que a mulher não foi duplicada? Porque a mulher, eu parei aqui porque o Espírito Santo falou comigo. Porque a mulher é uma só carne, um só espírito.
a mulher era uma com ele. Apesar de ter havido conflito, apesar de ter havido confronto, apesar de ter havido um momento de tristeza e de falta de apoio, ela continuava sendo uma só carne, um só espírito com Jó. Deus está falando sobre casamentos aqui agora também. Deus está falando sobre projetos e instituições dele que não podem ser derribadas por conta de conflitos. Quando muitas vezes, e as pessoas que estão aqui que me conhecem sabem, eu sou psicóloga secularmente. Mas a minha identidade é de filha e de serva antes de tudo. E muitas vezes quando eu estou no consultório, queridos, deixando claro que não se apoia a agressão física, não se apoia a degradação moral, não se apoia a tentativa de suicídio, onde o cônjuge está denegrindo e acabando e consumindo a vida da pessoa. Mas se apoia uma vida baseada em princípios, independente da instituição que você entre. Você tem uma identidade que altera a instituição onde você entra. Muitas pessoas em consultório chegam para tentar se divorciar por conta de um conflito, por conta de uma falta de entendimento, por conta de uma crise. E eu sempre faço essa analogia. O casamento é uma instituição constituída em Gênesis. Se você entrar em um prédio, um órgão público e tiver uma bagunça, você vai derrubar a prefeitura porque o prefeito está fazendo a má gestão? Ou você vai entrar lá dentro para ver o que você pode fazer para organizar o prédio? Então, irmã Carol, oh meu Deus, tem misericórdia. Eu vou tirar o prefeito e vou botar outro. Não, queridos, eu não estou falando nesse sentido. Eu estou querendo dizer para você que Deus te deu uma instituição. E você em Deus, na figueira, tem toda a estratégia, tem toda a autoridade espiritual. Não estou falando de grosseria, e tem toda a graça de Deus em amor para organizar a instituição que o Senhor te deu. Irmã Carol, que autoridade você tem para falar de casamento se não é casada? A autoridade da Bíblia, porque de mim não sai essa ministração, mas do Espírito que me usa. E eu vou dizer uma coisa, igreja: o Senhor trouxe-nos aqui para nos dizer que independente de Satanás tocar na pele, nos bens, nos filhos, na mulher ou de qualquer outra coisa de Jó, a alma de Jó é do Senhor. O seu casamento é do Senhor. Pode ter entrado quem for para tentar denegrir a tua casa. Deus está falando com alguém aqui. Pode ter tido o plano arquitetado do inferno, pode estar aparentemente Jó demorando o socorro, mas o Senhor manda eu dizer aonde você estava quando eu decretei o firmamento da terra, Jó. Aleluia, crente. Aleluia. A palavra é graciosa, tem poder, tem poder. Você permita sentir isso. Aleluia. Glória a Deus. Em João capítulo 17, Jesus estava orando ao Senhor. E ali naquela oração ele apresentou os seus filhinhos, os discípulos que Deus tinha dado a Jesus. E ele disse: Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal. E ele deixou também uma orientação: vocês passarão por aflições nessa terra, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu sou a figueira, e os ramos estão enxertados em mim. As raízes dos ramos sou eu. Os rios de água viva que nutrem as raízes no tempo da sequidão, do livro do profeta Jeremias, é do meu trono que provém. Filho, não importa a dimensão da luta, o que importa é a dimensão do reino sobre a tua vida. Não importa a dimensão da opressão, não importa a dimensão da dor, não importa a dimensão da frustração, não importa a dimensão de tudo que vem contra a tua alegria, porque o dono da alegria, o Espírito Santo de Deus, está na casa e está dizendo: eu estou em ti. Você sairá daqui acompanhado de mim. Eu entrarei na tua casa contigo, eu entrarei no teu trabalho contigo, eu entro agora na tua mente. Leve o cativo os seus pensamentos, o seu entendimento, leve o cativo as tuas emoções, coloca tudo que está fora do lugar no lugar. Coloca a tua mão na cabeça aí. Tem gente aqui que está com a mente atordoada.
O Espírito está me dizendo de mentes aqui que não estou conseguindo dormir, com tribulação de pensamentos, preocupações, angústias e ansiedade. Mas o Espírito de Deus é vivo. Ele que usa médico, psicólogo, e coach, e seja lá o que for, e pregadores, está aqui e está dizendo para você: a fonte da vida está na casa, e eu estou levando vida para a tua mente. Se você crer, se você receber, você viverá essa transformação em sua vida. Oh. Não confie nos frutos, confie na árvore. Porque a irmã Carol pediu toda hora para repetir meu, minha, meu? Porque ele estava focado nele. Ele estava focado nos frutos da integridade dele. Ele estava focado na lealdade dele com o Senhor. Ele estava focado no bom caráter dele com o Senhor. Porque Jó estava enxergando o Senhor como o Senhor e não como o pai ainda. Mas o Senhor, na babachúria, permitiu esse prolongamento. E Deus está falando com gente aqui. Aleluia. Deus permitiu esse prolongamento, queridos, para que na identidade dele, que era de um bom homem de Deus, a identidade de filho falasse mais alto que a de servo. Você não serve antes de ser filho, você serve porque você é filho. Você primeiro é filho. Deus não quer servos apenas, Ele quer filhos que sirvam. É diferente a hierarquia espiritual. Porque o servo que serve por temor e obediência, como era Jó, quando chega no tempo da crise, ele contende com o Senhor. Por mais que ele diga como Jó dizia: o Senhor é poderoso, enquanto o Senhor não tirar a minha vida. Mas ele estava ali em interrogações e dissensões na sua alma, que estavam entristecendo a ele, porque ele estava entendendo que o Senhor quis que a amargura sobrevivesse e permanecesse sobre a vida dele, de uma forma que o Senhor estava falando mais alto do que o pai. Já chegou a dizer que o Senhor não estava levando em conta a integridade, o caráter, o testemunho dele. Parafraseando, que não está escrito assim. Ele mudou a obediência? Não. Ele mudou o temor? Não. Mas o coração dele estava machucado. A alma dele estava apegada aos frutos. Até que quando o Senhor se encontra com ele, depois do monólogo de Jó, então ele teve que escutar o monólogo do pai. Igual a criança quando está fazendo birra, grita, chora, esperneia. Imagino eu aqui, né? Colocando para a nossa realidade humana. O pai olhando assim. Certo, agora senta aí que eu vou falar. Vou te perguntar umas coisas. Vou te fazer refletir. Vou te fazer viver o que está lá em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa, Jó, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar não é entender. Experimentar não é pregar. Experimentar não é gravar a Bíblia de capa a capa. Experimentar é viver antes de tudo. Não importa se não estão te vendo. Não importa se te alcançaram ou não. Não importa se os amigos que você tem, como os amigos de Jó, chegarem ao teu lado, depois de 7 dias em silêncio, começarem a te interrogar e te acusar e entristecer a tua alma. Não importa se na hora da tua dor você perdeu tudo, perdeu o apoio dos amigos que você esperava, a tua mulher se volta contra ti, teu esposo, ou seja lá quem for que for uma referência emocional para você. Não importa se você se encontra com feridas abertas na tua carne. Não importa, agora eu estendo porque o Espírito me faz ir. Nos leitos dos hospitais, quantas pessoas estão sedentas de uma intercessão? Os amigos de Jó chegaram ao lado dele para criticar. E o Espírito me faz lembrar de outra coisa importante para essa ministração. Chegaram ao lado dele para tentar explicar o porquê da dor. Deus não nos chamou para explicarmos o agir dele. Deus nos chamou para confiarmos nele. Deus não te constituiu explicador de reino. Tem gente que vê um irmão passando na prova e pecou. Tu fez o que, irmão? Vigia, vai orar, procura do Senhor porque é que tu está passando por essa dor. Aí o Senhor olha para você e fala ali: ei, amigos de Jó, vem cá.
Lembra daquela ministração? Eu não te chamei para explicar, eu te chamei para consolar. No tempo da dor, o Senhor nos chama como intercessores para consolarmos espíritos sedentos de uma guarda espiritual, espíritos que estão perdidos na depravação moral, na prostituição carnal, espiritual, porque estão sedentos de um consolo através de uma oração. Se você não pode ir no leito de um hospital, por acaso quando você ora, você se lembra de abranger a sua oração para além de si, da sua casa, para aqueles que precisam daquilo que você tem hoje? Isso é uma meditação pessoal e coletiva do corpo. Nós precisamos saber para que fomos chamados. Não foi para sentar aqui no ar-condicionado, na casa bonita, adornada, glória a Deus por isso. Ouvir uma palavra que regozija nosso coração e sair daqui cheio e acumular. Você não foi chamado para ser poço, cisterna, você foi chamado para ser fonte. Deus não te chamou para reservar, Deus te chamou para fluir. Deus não te chamou para conter, Deus te chamou para liberar. Liberar amor, alegria, adoração, rendição. Você pode chegar aqui se arrastando fisicamente, mas bota tudo no altar. O pastor fala isso sempre, a pastora também, eles vivem isso. E eu vou dizer uma coisa a vocês: se antes, pela misericórdia do Senhor, eu cria assim, hoje eu creio muito mais, porque os exemplos que nós temos, queridos, não é bajulação, é honra a quem tem honra, é digno de ser seguido. A pastora falou assim, ela é alta e ainda usa esse salto. Eu uso porque eu gosto sim, mas porque eu sei que para Deus eu dou o meu melhor. Estou cansada, vontade de sapatear aqui descalça, faço isso. Não estou condenando quem faz, porque direto eu estou aqui passeando descalço. Mas se eu tenho condição, se eu digo, Senhor, eu quero dar o meu melhor, é um detalhe, é um salto. Deus se importa com o teu coração. Está entendendo? Eu não estou pregando aqui para você se apegar ao teu externo. Eu estou dizendo aqui que cada detalhe é importante no reino. O que importa, como ele já nos ensinou aqui, o contraste de Mateus 7 com a Bíblia, não quer dizer que você deve tentar introduzir o seu julgamento no coração de outra pessoa, porque isso não te compete. Quando você vê algo que destoa daquilo que você acredita, procure na fonte o discernimento. E por acaso, se o discernimento for condenatório para o reino, ele não te chamou para explicar. Ele te chamou para interceder. Ele te chamou para apontar direções e não para criticar. Qual é a diferença? Já estou terminando, fica tranquilo. Qual é a diferença da crítica para a orientação? A crítica limita, a crítica acusa, a crítica condena, a crítica bota a pessoa para baixo. A crítica faz com que o edifício que o Espírito está construindo receba rebaldosa, pontapé, chute, tiro, porrada e bomba, como dizem por aí. Às vezes o Espírito Santo está trabalhando na vida de uma pessoa de pouquinho em pouquinho. Aí chega você com seu argumento explicativo, com sua pergunta, com seu questionamento crítico, e faz a pessoa voltar para casa pior do que chegou na igreja. Eu preciso pregar porque ele está falando comigo, não vai falar com você, ele está me usando aqui. Ele nos chamou para que quando algo destoe do corpo, de acordo com os princípios, você seja aquela pessoa amorosa, consoladora e firme na palavra, que quando a pessoa te olha e diga, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou impuro, eu sei que eu estou sujo perante os princípios, mas aquela irmã ali me faz acreditar que o evangelho vale a pena, porque a igreja não é lugar de tribunal, a igreja é lugar de direcionamento para uma vida saudável em Deus. A igreja é um lugar de esperança. A igreja é um lugar de fé, a igreja é um lugar de adoração, a igreja é um lugar de irmãos, que eu posso chegar do jeito que for, barrunfado de maconha, com o olho vermelho de álcool, parou glória, porque eu posso chegar com a roupa curta, mas o Senhor vai usar aquela irmãzinha, aquele irmãozinho para pôr a mão no meu ombro e dizer, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, volte sempre, Jesus te ama e eu também. Aleluia. Oh, nenhum nível em Deus, guarda isso no teu coração, nenhum nível em Deus te fará controlar Ele. Eu vou repetir, nenhum nível que você chegue em Deus
te fará controlar o espírito dele. Você pode chegar no ápice humano do destaque, da procura, da reverência de homens, mas perante a Deus, você continua sendo filho pequenininho. Você continua sendo as crianças que herdam o reino dos céus. Deus me chamou para ministrar essa palavra hoje e dizer ao teu coração: Ele não te chamou para praticar a autojustiça, mas para praticar a autorresponsabilidade. Qual é a diferença? Bora meditar. Palavra que não tem ensino não vale. A autojustiça se baseia em princípios próprios, de acordo com os frutos e não de acordo com a figueira. A autorresponsabilidade examina-se a si mesmo o fruto de acordo com a raiz que é da figueira. Ele te chamou para que você se examine, tendo por base desse exame a palavra, a redenção de Cristo, a graça da cruz do Calvário liberada, a salvação que Ele te concedeu. Tudo que você tem que provém dEle. Se o cargo é alto, se o salário aumentou, se está recebendo honras, é Ele. Se na casa está tendo oportunidade ou não está tendo, é Ele. Porque Ele abre, mas também fecha. Ele traz para a honra e também diz: fica no banco do aprendizado um pouquinho. Eu estou te levando para um novo tempo. Muitas vezes nós queremos seguir a estrada, o caminho da vida com Cristo, com rapidez, com força, mas a direção está titubeando, está duvidosa, porque uma hora você confia no fruto, outra hora você confia na figueira. Ele não te chamou para na hora da prova você confiar na figueira, e na hora da honra você esquecer da raiz e ficar olhando para o fruto, para a copa. Tem gente que quando Deus honra, vai para o fruto. Tem gente que quando Deus bota na prova, volta para a raiz da figueira. Deus não nos chamou para um tempo de inconstância. Deus nos chamou para perseverarmos no caminho da identidade de Cristo. Deus nos chamou para perseverarmos no caminho que o Espírito Santo tem para nós. Que caminho é esse? Caminho de identidade, caminho de filhos. Eu estou concluindo. A convicção leva à constância. Amém? Através da perseverança. Amém? Mas a convicção tem que estar onde? Na figueira. Não vou julgar Jó, se desde o princípio ou ao longo da vida, mas nesse momento dessa prova, estava no fruto. E o Senhor confrontou e disse: filho, vem para a figueira, aqui é melhor. E a manifestação da duplicidade de tudo que ele tinha antes, que foi restituído, é a manifestação física do espiritual que ele acessou. É a manifestação palpável daquilo que ele estava vivendo no coração e no espírito dele. Porque a partir daquele dia em diante, Jó não era mais apenas servo obediente e temente. Jó era servo obediente e temente. Mas antes disso tudo, Jó era filho. Jó era ramo. Jó era filho. Jó era filho, chamado seguidor de Yahvé Sabaote. Ele entendeu quem ele servia e por que ele servia. Aleluia. Encerrando a ministração, no livro de Lucas, capítulo 11, verso 11 ao 13, nos diz assim: se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Ele não está falando do Senhor Celeste, ele está falando do Pai Celeste. Ele está nos dizendo essa noite, e aqui eu vou encerrar a ministração e entrar na parte espiritual do rema, do despertamento. Ele está chamando essa noite filhos que estavam colocando. Eu tenho 2 convites a fazer, 3. Não vou demorar. Primeiro convite
Deus está chamando à frente do altar dele, no seu coração, manifestando como ele manifestou, duplicando tudo de Jó, no altar daqui. Porque a mulher do fluxo de sangue poderia ter acessado a orla pela fé dela dentro da casa dela, mas ela foi lá. Deus está te chamando para vir aqui. Você que reconhece em um autoexame, de acordo com a figueira, de que você em alguma área dessa vida estava colocando a sua confiança nos frutos, não estava entendendo que no tempo dessa dor que você está passando, o Senhor não te abandonou, não estava entendendo que nesse tempo que você está vivendo, que sua casa pode estar vivendo, o Senhor não é apenas o Senhor, Ele é também o teu Pai. Deus está chamando pessoas aqui para voltarem o olhar espiritual para a figueira, porque elas estavam focadas nos frutos, estavam contendendo como contendeu Jó, estavam questionando, estavam murmurando, estavam se sentindo tristes no ponto de vista paternal. Deus está convidando alguém aqui, e eu sei que tem alguém aqui, porque Ele já me revelou rostos para vir aqui à frente receber essa dispensação espiritual sobre a tua vida. Existem coisas que precisam de um bálsamo derramado do Senhor para que você desperte. O Senhor usou os amigos de Jó para confrontá-lo ali também, porque não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita. O Senhor tratou Jó de todo jeito. Por quê? Porque o nível que ele estava era bom, mas o nível que ele foi muito melhor. Precisava de um preparo. Existem coisas na tua vida que Deus quer tratar para o tempo que Ele tem para que você viva, mas muitas vezes por falta de atitude e posicionamento você não está acessando ainda. Muitas vezes por falta de reconhecer a sua dependência no Senhor, você ainda não acessou. Existem pessoas aqui, e eu não vou me alongar, com todo o amor do mundo, eu estou dizendo a você, meu irmão, vem aqui à frente se você quiser. Amém. Se fosse eu estava aqui. Quem é da casa sabe que eu não nego passos para o altar. O segundo convite, se você se sentir tocado, pode vir, eu vou continuar falando. O segundo convite aqui são para pessoas que não estavam olhando para o fruto nem para a figueira, já estavam olhando era para a cova. Já estava dizendo assim, sabe de uma coisa? Eu não dou conta de nada, Deus desistiu de mim, a minha vida entrou num caminho sem volta tão grande que o Senhor alcança todo mundo dentro daquela igreja, menos eu. E Deus me trouxe hoje aqui para te falar, eu não sou o teu Senhor, sou o teu Pai. Você está precisando, como Jó precisou, entender essa verdade, mudar esse entendimento. Porque o Pai está na casa, o Espírito do Pai que é vivo está na casa, e Ele está com um Consolador, que é Ele mesmo, para que sobre a tua vida opere a restauração emocional, a restauração sentimental. Igreja, se coloca de pé comigo, por gentileza. O louvor pode vir para o altar. O Espírito Santo está me dizendo aqui que está tendo uma luta travada. Teve gente que veio nessa casa hoje buscar o que Deus tem para liberar. E oh meu Deus do céu, Ramanda leva chúria. Coloca na intercessão aí. Se coloca numa posição de consolador aí, não de acusador, como a pregação nos ensinou. Deus chamou aqui aqueles que estavam focados no fruto e não na figueira. Deus chamou aqui aqueles que estavam focados na cova. E Deus também está chamando agora. Se existe alguém nessa casa que ainda não acessou o reino, que ainda não foi enxertado nessa figueira, e que entendeu por essa ministração que pode vir o que for, mas que a vida eterna espera aqueles que estão na figueira. Se você está nessa casa hoje e você quer ser enxertado nessa figueira, vem aqui à frente. Eu vou falar rasgado, que é para você entender. Venha reconhecer a Jesus publicamente como seu único e suficiente Salvador, porque Ele nos disse na palavra dele que aquele que me reconhecer perante os homens, eu o reconhecerei perante o meu Pai. Aleluia. Vocês que vieram aqui à frente, cada um sabe qual é a situação. Se é porque estava focado no fruto ou na figueira, ou se é porque estava na cova. Mas não importa, porque o Espírito que opera toda a edificação na tua vida está contigo agora, e está usando a minha vida para te dizer: hoje eu faço novas todas as coisas.
Hoje eu faço uma nova Jerusalém. Hoje eu ergo um templo novo em Jerusalém. Hoje eu multiplico tudo que você perdeu. Hoje eu te mostro que a graça é muito melhor do que a lei. Hoje eu te mostro que eu sou Deus que se interessa por cada detalhe. Hoje eu opero na tua vida a transformação que você precisa. Hoje você vai sair dessa casa sabendo que você é filho e não servo apenas. Oh, feche seus olhos comigo. Igreja, estenda suas mãos para cá. Vou fazer diferente que o Espírito está dizendo isso. Eu não sei se vocês perceberam, e não foi só comportamental, porque pode ter gente cética pensando, né, mas Carol, é emocional e comportamental, porque levantou e ficou à vontade. Queridos, quando a igreja se colocou de pé, mais pessoas chegaram aqui. Vocês perceberam isso? Ele nos chamou como um exército. Soldado não ganha guerra sentado. Soldado ganha guerra na posição. Você tem posicionamento no reino de Deus. Com a autoridade do Espírito Santo eu vos digo isto. Oh meu Deus, levanta a tua mão direita aí, igreja, porque antes de orar você tem que receber isso. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está derramando revestimento de autoridade sobre a igreja. O Espírito de Deus está renovando força espiritual. Está renovando, suscitando espírito intercessor. Deus está fazendo uma obra nesse tempo. Como foi a prova de Jó, ele passou pelo processo para acessar um novo nível. A igreja está passando pelas lutas, pelas opressões espirituais, porque irá acessar um novo nível espiritual em Deus, porque irá viver, testemunhar, testificar quão grande, poderoso e amoroso é o teu Pai. Aleluia. Você recebe isso, igreja? Então diga amém aí. Agora estenda a sua mão para cá. Aleluia. Repita comigo. Senhor, nós decretamos como igreja o rompimento de toda barreira intelectual, emocional, sentimental, espiritual da vida dos nossos irmãos. A partir de hoje, eles verão com olhos espirituais a tua paternidade. Eles acessarão a mesa da ceia do Senhor. Eles espiritualmente recebem agora renovo espiritual de Deus, despertamento, força de Deus, bálsamo consolador, consolador, repita comigo, consolador, a paz que excede
de mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Repita comigo só essa parte, por favor. Todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me todavia me alegrarei. glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode bater a palma para o Senhor. O Espírito de Deus está na casa. Eu não sei você, mas eu senti uma alegria santa em meu coração quando esse louvor estava aqui, tocando, cantando. E eu senti uma graça diferente sobre o altar. Eu senti o bálsamo consolador fluindo desse altar. Às vezes nós nos apegamos a moveres impactantes. Às vezes a gente quer ver irmão voando de um lado para outro. Às vezes a gente quer ver pregador saltando, salta, pula, voa, faz, chora, se derrama. Mas tem dias que o Espírito chega do teu lado e diz assim: João, bota a cabeça aqui. Hoje foi dia disso. Jó, com todo amor, olha para a figueira. Confia na figueira. Tema confiando na figueira. Aleluia. Eu não vou me estender. Cadê o pastor para abençoar a gente aqui? Oxe. Oi, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe você.